Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe você e sua família. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudarmos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, que foi espírita e biógrafo de Chico Xavier. Então vejamos bem, nós estamos com esse estudo aqui aos sábados às 19 horas. Nós temos também um canal no YouTube, na Seara Espírita, onde nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também o estudo sobre o livro O Evangelho de Chico Xavier. Então, é com muita alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um aprendizado. E hoje, estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, nós vamos falar sobre o capítulo 12, a Surra de Bíblia. Nos fala Ramiro Gama: lutando no tratamento das irmãs obsediadas, José e Chico Xavier gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa. No princípio, porém, da tarefa assistencial, houve uma noite em que José foi obrigado a viajar em serviço da sua profissão de celeiro. Mudara-se para Pedro Leopoldo, um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia muito bem experimentado em doutrinar espírito das trevas. Então, no capítulo anterior, capítulo 11, o título O Entusiasmo Apagado, a gente viu que o irmão de Chico, José Cândido Xavier, se tornou presidente da instituição do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi então sediado na sua própria residência. E logo no começo, esta instituição estava muito bem frequentada, bastante gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade, muitas promessas começaram a surgir, e José, que era irmão de Chico Xavier, fazia essas atividades, sessões públicas, na sua residência, nas noites de segundas e sextas-feiras. Então, dentro dessas atividades que eles realizavam, certa vez, as pessoas começaram a exclamar, a falar, e muitas exclamações começaram a ocorrer, tipo assim: eu quero ser médium de psicografia, de psicofonia, eu quero trabalhar muito, seria muito interessante a gente fundar um abrigo de assistência social às pessoas necessitadas, seria muito interessante a gente construir um hospital para os necessitados, e o entusiasmo era muito grande. Em outubro, chegou na cidade de Pedro Leopoldo uma senhora de nome Rita Silva, sofredora mãe, com 4 filhas obsediadas. Segundo nos fala o Chico, as moças estavam em plena alienação mental e inspiravam compaixão. Elas tinham crises de loucura completa. E o espírito de Dona Maria João de Deus explicou, pela mão do Chico Xavier, dizendo aos amigos: companheiros, aqui nos encontramos em nome dos amigos espirituais, em nome de Jesus. Como temos observado, vocês desejaram muito trabalho, e o trabalho foi enviado por Jesus de Nazaré. Aí se encontram as nossas irmãs doentes, e devem ser amparadas aqui no centro, a fraternidade, a luz do Espiritismo. E continuava Dona Maria João de Deus: procuremos servir com Jesus. Isso, meus irmãos, aconteceu numa segunda-feira. Quando chegou a reunião da sexta-feira, José, irmão do Chico, e o Chico estavam em companhia das irmãs obsediadas, sem mais ninguém. Então vejamos bem, as pessoas que queriam tanto trabalhar, que queriam tanto servir no campo da mediunidade, quando o serviço chegou, como Maria João de Deus disse, aquelas irmãs obsediadas surgiram, aquela mãe sofredora traz aquelas irmãs obsediadas, e elas precisavam
recebeu o auxílio espiritual. Naquela mesma reunião, elas receberam o auxílio, mas na próxima reunião, que eles se reuniram numa sexta-feira, não tinha mais ninguém. Todas aquelas pessoas que estavam empolgadas desistiram do compromisso, desistiram da responsabilidade de trabalhar como servidor de Jesus. Estava somente José e o Chico para auxiliar e cooperar aquelas irmãs. O irmão do Chico, então, ele precisou se ausentar algum tempo e ele então resolveu procurar a ajuda desse senhor Manuel. Vejamos bem, ele fica sabendo que havia mudado para a cidade de Pedro Leopoldo um homem muito bom, rústico, de nome Manuel, e o povo dizia ele ter uma grande experiência em doutrinar o espírito das trevas. Então vejamos, José e Chico trabalharam muito, lutando no tratamento daquelas irmãs obsediadas, gastaram alguns meses e, depois de tanto trabalho, depois de tantos meses, com o auxílio da espiritualidade, essas irmãs receberam a cura completa daquela obsessão. Então, o José precisava viajar, ele então foi solicitar a presença do senhor Manuel. Então descreve aqui Ramiro Gama, o irmão do Chico, não hesitou e resolveu visitá-lo, pedindo a cooperação. Necessitava ausentar-se, mas o socorro aos doentes não deveria ser interrompido. Seu Manuel aceitou o convite e, na hora aprazada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, e com uma Bíblia antiga sobre o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica, como de outras vezes, e depois das preces veio as instruções de abertura das atividades espirituais. O Chico seria o médium para a doutrinação dos obsessores. Então vejamos que colocação interessante. O senhor Manuel precisava viajar, então ele não hesitou. Quando ficou sabendo, o José ficou sabendo do senhor Manuel, ele precisava viajar, o José, ele não hesitou. Então ele procurou o Manuel e disse assim: olha, nós temos uma atividade espiritual, temos uma casa espírita, o senhor não quer cooperar com a gente? Estamos sozinhos, eu preciso viajar, eu preciso de alguém que tenha conhecimento para ajudar o meu irmão Chico Xavier, e eu fiquei sabendo que você tem uma grande experiência em lidar com os espíritos obsessores. Então o seu Manuel aceitou o convite de José e foi para a reunião do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então começou a reunião mediúnica de forma eficiente e pacífica, como sempre ocorreu, e logo depois das preces, o benfeitor, o instrutor espiritual, aconselhou o grupo. Então, os espíritos disseram que Manuel ele deveria doutrinar aqueles espíritos, que deveria ser aplicado o evangelho em benefício daqueles espíritos, que aqueles espíritos necessitavam do evangelho. Então, os espíritos amigos deram essa orientação, e um dos espíritos amigos disse assim, que precisava Manuel agir com muita cautela, aplicando o evangelho em benefício daquele irmão sofredor, daquele irmão endurecido que iria se manifestar. E ele então observa toda aquela situação, e quando a primeira entidade perturbadora se assenhorou do aparelho mediúnico de Chico Xavier, exigindo assistência evangelizante, o seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio do Chico, exclamando, irritadiço: tome o Evangelho, tome o Evangelho. O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Então vejamos como a gente precisa estudar, ter muita cautela, como a gente precisa tomar muito cuidado. O seu Manuel era um homem simples, era um homem que não tinha muito estudo. Então, diante daquela situação, ele pegou o Evangelho, a Bíblia, e começou a bater.
tentando evangelizar o espírito obsessor, mas aquilo estava machucando a cabeça do Chico. Era tantas pancadas de Bíblia na cabeça do Chico que a espiritualidade teve que intervir naquele momento e influenciou os benfeitores espirituais. O Chico, influenciou todo o grupo e afastou o espírito imediatamente. A sessão foi encerrada. Mas o Chico relata aqui que ele sofreu muito com aquela dor no pescoço. Ele esteve alguns dias de cama para curar aquele torcicolo doloroso. E o Chico diz assim, e ainda hoje, o Chico afirma, o Chico dizia, ainda hoje, ele afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas do mundo que terão tomado uma surra de Bíblia. Então vejamos, o Chico encarava tudo com muita paciência, muita compreensão. Ele não se melindrava com nada, agia com uma alegria estampada em sua própria face, apesar das dificuldades. E ele fala assim, eu acredito que eu fui a única pessoa a tomar uma surra de Bíblia, porque foram tantas Bíblias na cabeça que eu fiquei alguns dias, 6 dias, com muita dor na cama com aquele torcicolo. Então vejamos, meus irmãos, aqui fala dessas dificuldades, desses imprevistos que ocorrem dentro de uma reunião mediúnica. Vejamos, o senhor José Xavier, irmão do Chico, ficou sabendo, em cima daquilo que os outros estavam dizendo, aquele homem ele tinha uma grande experiência, o senhor Manuel, em doutrinar os espíritos. Mas ele, diante daquela situação, do espírito endurecido se comunicando pelo intermédio de Chico Xavier, ele que interpretou à sua maneira a colocação do benfeitor, porque quando o benfeitor fala assim que era preciso aplicar o evangelho com veemência, era na questão da doutrinação, de falar com aquele espírito endurecido, de amor, de perdão, de compreensão, de fazer aquele espírito desistir, de continuar agindo naquela perseguição implacável contra as pessoas e falar do evangelho, do amor de Jesus. Mas ele interpretou que era para pegar a Bíblia e dar uma surra no espírito de Bíblia. Então vejamos, dentro de uma reunião mediúnica, como o assunto é esse, nós precisamos, quanto mais estudo, melhor. Quanto mais estudo, mais fé. Quanto menos estudo, mais incredulidade. Quanto mais estudo, mais facilidade daremos para os espíritos se comunicar pelo nosso intermédio, mais facilidade criaremos para o trabalho mediúnico. Quanto menos estudo, mais dificuldade os espíritos terão para nos orientar, para nos inspirar, para direcionar todas as atividades de uma casa espírita durante uma reunião mediúnica. Então a gente precisa ter estudo, precisa ter fé, simplicidade, se vincular ao trabalho. Não é qualquer um que pode participar de uma reunião mediúnica. O diretor da casa vai ver no momento certo, sob a direção do diretor espiritual da casa, e o momento certo da pessoa começar a participar da reunião. Mas para isso a pessoa precisa se familiarizar, precisa ter uma frequência assídua, uma disciplina dentro das atividades da casa espírita, se interessar pelo trabalho social, mostrar interesse e estudar. Diante disso tudo, a pessoa então ela se coloca na condição, seguindo essas diretrizes, essa disciplina, ela própria se coloca na condição de auxiliar em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ter conhecimento para lidarmos com essas situações que podem ocorrer com qualquer um de nós. Por isso que o conhecimento da doutrina espírita é muito importante. Evita cometermos certos equívocos. Então vejamos aí esse exemplo do Chico, quantas dificuldades o Chico enfrentou, quantas lutas, mas prosseguiu. Nos deu exemplo de perseverança, de humildade, de simplicidade, e graças a ele nós temos todas essas informações doutrinárias, porque em matéria de espiritismo, nós precisamos entender que espiritismo é Jesus, Kardec e Chico Xavier. Em matéria de espiritismo, para o nosso aprendizado, é isso. Jesus é realmente a base de tudo. Kardec é o nosso alicerce. E o Chico Xavier é o nosso edifício doutrinário.
Chico Xavier fez muito em benefício da doutrina espírita. Ele que dizia com muita propriedade que desde os 4 anos de idade ele trazia na sua própria cabeça o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa. E dizia mais, que ele tinha tanto conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, e diante daquele conhecimento, era como se ele tivesse participado da elaboração daquela obra. Então isso nos faz entender, nos faz compreender que Kardec reencarnou como Chico Xavier. E Chico Xavier deu o desdobramento desses ensinamentos, enriquecendo cada vez mais, através de suas obras, fazendo a gente entender ainda mais os ensinamentos de Allan Kardec. E veio nos mostrar realmente de que forma nós devemos nos portar diante de uma reunião. Então nós devemos muito a Chico Xavier, a Ramiro Gama. Graças a essas orientações, a gente toma conhecimento dos acontecimentos que ocorreram com Chico Xavier, as dificuldades enfrentadas com Chico. Ser médium, como nos fala Carlos Bacelli, é fácil. O difícil é a gente ser Chico Xavier. O difícil é a gente vivenciar o Evangelho. O difícil é a gente amar, o difícil é a gente perdoar. Então, adquirir o conhecimento é fácil. O difícil é a vivência, colocando em prática, aplicando esse conhecimento na nossa vida diária. De que adianta nós empanturrarmos o nosso cérebro de informações, sendo que o nosso coração ainda continua vazio de sentimentos? Então, essa orientação é do Dr. Bezerra de Menezes. Muitas vezes nós empanturramos o nosso cérebro, está no livro Coragem da Fé, de Carlos Bacelli, Dr. Bezerra de Menezes, pela editora Didier, e muitas vezes nós empanturramos tanto o nosso cabedal de conhecimento, nos empanturramos de informações e muitas vezes o nosso coração fica vazio de sentimentos nobres. Então o Evangelho vem nos mostrar que nós devemos ter esses sentimentos nobres, essas atitudes boas, para estarmos sempre em companhia dos benfeitores espirituais. Chico Xavier sempre esteve em companhia dos bons espíritos, realizando esse trabalho com simplicidade, seguindo a orientação de Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina. E com muita disciplina, hoje nós temos essas obras maravilhosas para o nosso deleite, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para enriquecermos a nossa existência. Então que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz, saúde e alegria.